Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, conversando com o professor do mestrado da Uniso, Dr. Luiz Fernando Gomes, que está lançando o livro Palavrando, Poemas Inconformados. Professor, vamos abrir esse terceiro e último bloco com mais uma poesia. Eu vou ler um poema que para mim é emblemático, porque ele também abre o livro, e é um contrassenso que ele diz, especialmente para mim, que como professor, como linguista, né, como cientista da palavra, dizer isso que eu vou dizer é um contrassenso, é um paradoxo. Porém, eu acho que vale a pena ser lido aqui. É assim: lanço meus poemas no momento em que duvido deles e duvido de mim. Não sou um poeta. O que há é um eco sem fim, de palavras gritando aqui dentro. E nessas folhas velhas de gaveta, os versos desse livreto são um engano. Traições de uma caneta Bic. Talvez você se preocupe em ler, talvez a palavra escrita o incomode. Mas tire o band-aid devagarinho. O livro é uma chaga aberta que dói diariamente. E duvide, amigo, dos versos, das canções, das aparências, e duvide do que eu digo. Você se questiona até nesse poema. Porque, como eu disse a você, muito do que está aí não é autobiográfico, né? É um fingimento que, na verdade, é um fingimento verdadeiro, né? Mas eu não posso, como professor, dizer duvida do que eu estou dizendo, como cientista eu não posso duvida do que eu pesquisei, né? Mas como poeta, a gente se dá essa liberdade, né? Que vem aquela pergunta sobre como é que é a licença poética. Talvez a licença poética seja essa, mostrar o paradoxo que tem dentro da gente. E é um livro em que eu me senti nu. Porque quando eu estou publicando os outros textos acadêmicos, eu tenho toda uma estrutura acadêmica dando respaldo para aquelas afirmações que a gente faz. Mas aqui é mostrar para as pessoas coisas que a gente não demonstra, porque na nossa vida cotidiana, os sentimentos não são muito claramente demonstrados, porque são quase que uma fraqueza. Quando você conta muito para as pessoas o que você está sentindo, você fica muito vulnerável, né? E então a gente faz uma carapaça tentando esconder o que a gente sente, né? E inclusive meus amigos lá do futebol falam: nossa, Fernando, mas você tem um livro de poesia, não combina, né? Não parece, né? Porque a gente sempre mostra uma cara feia quando vai jogar bola, né? Mostra as travas da chuteira, né? Então aqui é um momento muito de mostrar uma outra coisa que a gente normalmente não quer mostrar, porque sabe da fragilidade que é e do paradoxo que pode ser. Quer dizer, como é que eu escrevo um livro com um monte de coisa, só que isso tudo é mentira? A pessoa nunca vai acreditar que é mentira, né? Ou duvida do que eu estou dizendo, porque ela vai duvidar, não é? Então esse é o contraponto da ciência. Agora, falando em ciência, desse contraponto, dessas tecnologias, desse sentimento, dessa técnica com a liberdade poética, professor, a língua portuguesa hoje tem sido deixada de lado por conta dessa geração tecnológica, onde se produz um outro tipo de texto quando se conversa por e-mail, pelo Face, pelas outras redes sociais. Então, criou-se palavras para poder agilizar a digitação, principalmente no celular. Isso é deixar tudo que se aprendeu de lado ou dá para levar essas duas linguagens distintas? A língua, né? Ela é um contínuo. Ela não cessa numa época e começa na outra do zero. Quer dizer, o que nós temos é uma história, né, da linguística ou das linguagens, mesmo a visual, a verbal e tal, a gestual. E o que nós temos nesse contínuo é uma adaptação às necessidades da comunicação, né? Então a gente usa os recursos do meio para se comunicar. E a língua fica à nossa disposição para isso. Senão a gente estaria falando, vamos supor, a língua lá de Portugal, da época do descobrimento. Então só há enriquecimento. As questões que incomodam mais para nós, pesquisadores, é assim: como é que eu faço quando eu estou no meu celular e alguém me manda um torpedo? Eu tenho que ler. Quando eu leio, eu tenho que responder, né? Supondo que eu vá responder.
Só que naquele meio tempo, uma outra pessoa distinta manda um outro torpedo, enquanto aquela está lendo a resposta. Aí eu tenho que arrumar um processo cognitivo para armazenar uma conversa e começar uma outra. Digamos que a outra pessoa tenha tido um problema no trânsito e vai conseguir responder o meu segundo torpedo só dali a meia hora. Como é que eu faço para ler esse torpedo? Entendeu? Quer dizer, onde está na memória essa minha informação? Como é que eu faço para lidar com essa quantidade de informação num tempo diferido? Que é coisa que antes não era possível, né? Então, e quando a pessoa manda uma mensagem de voz que você ouve em tempo diferido da gravação da mensagem, então, como é que funciona a comunicação nesses meios? Agora, que recursos eu uso? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer torpedo, eu não fico pondo interrogação. Pelo contexto da conversa, a pessoa sabe se aquilo é uma pergunta, se não é. Agora, cada um desenvolve uma adaptação da linguagem para o seu estilo de fala. Como cada um de nós tem um sotaque, tem uma entonação, né, tem umas curvas de voz que nós fazemos. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é usando a língua em todas as possibilidades que a tecnologia oferece. E o que nós ficamos preocupados é querer manter um processo de uso da língua que vai se descaracterizando por causa da presença de novas tecnologias. Então, isso não tem como mudar. Isso é uma tendência e isso vai ter que se caminhar paralelo. O senhor, então, por outro lado, acredita que é indispensável escrever o português de forma correta usando as técnicas das leis da ortografia, da linguagem mais culta. Mas eu posso continuar escrevendo você com VC, posso escrever não com não, é isso? Na verdade, como a gente estava comentando que a língua é um contínuo, o que nós chamamos de certo hoje, talvez tenha sido errado antes. Veja essa nova reforma ortográfica, já não é tão nova, né? Como colocou a gente escrevendo errado de repente, né? Então, o certo e o errado são convenções sociais da escrita, não são da linguagem. A linguagem só tem uma finalidade, comunicar. Quando ela comunica, ela está certa. Qual é o problema da linguagem? Quando ela ela traz algum traço de dubiedade, quando ela deixa a pessoa sem saber de fato o que foi dito. Aí é um problema. Mas é um problema de comunicação, não da linguagem, do usuário ou dos usuários, dos interlocutores. Então, a tendência, e é nisso que eu trabalho, né, é que o hipertexto vá para a escola, que a multimodalidade sente nos bancos escolares e que nós, né, aprendamos a utilizar as novas linguagens, inclusive, né, as emergentes, vamos dizer assim, da melhor forma possível, dentro da melhor tecnologia disponível. Porque isso é ser contemporâneo, isso é ser do nosso tempo. O contrário é uma luta inglória, né, insana e infrutífera, porque, de uma certa forma, os meios tecnológicos, né, os dispositivos, eles vêm já com uma certa predisposição para o uso. Não é? Então, quando a gente compra um dispositivo, ele já vem pronto para ser usado daquele jeito. E não adianta a gente dizer para a escola ou alguém dizer, olha, não use desse jeito que não funciona assim. Usa. Você abre uma página da internet, num portal aqui da instituição ou de um portal de notícias, tem link lá, quer você queira, não queira, tem link. Tem imagem, quer você saiba ler ou não saiba, tem imagem. Tem lugar que você clica e abre, ao invés de um texto, uma imagem, abre um texto audiovisual, né? Isso já está no nosso cotidiano. Então, isso não é nem do futuro, isso já é de já. O grande problema seria deixar nossos alunos, as pessoas, analfabetas, entre aspas, né, com relação a esses usos, porque aí elas se tornam sujeitos passivos na leitura e na manipulação desses meios e dessas linguagens, e como passivos são menos críticos. E sendo menos críticos, estão mais sujeitos à manipulação, aos discursos, às ideologias que vêm nesses discursos. Esse é o nosso problema com relação à tecnologia. Mas nunca a manutenção de uma determinada forma de escrita, de linguagem, ou de pontuação, ou seja o que for. Professor Luiz Fernando Gomes, quem quiser comprar o livro Palavrando Poemas Inconformados, acha onde? Na Livraria Nobel, no shopping de Santa Rosália. Na verdade, sobraram apenas alguns poucos exemplares e eu já encomendei uma segunda edição, porque o livro teve uma boa
aceitação pelas pessoas, né? E vendeu praticamente tudo já. E quem quiser levar o senhor para uma palestra, para uma noite de autógrafos, para falar desse livro ou dos outros que o senhor já fez, qual é o contato que pode ter com o senhor? De forma mais rápida aí. Ah, sim, poderia ligar para o meu telefone, que é 15, né? 3222-5338, ou para mandar um e-mail para mim aqui da instituição, que é luiz.gomes@prof.uniso.br. Quando é que nós vamos ter mais uma novidade? O livro de contos, então, preparado já para o ano que vem? Ah, no primeiro semestre do ano que vem nós temos já um livro de contos insólitos aí preparado para circular. Já tem nome? Ainda não. Ainda estou pensando porque o nome é fundamental, né? O nome e a capa são fundamentais, né? E logo mais também tem um outro trabalho retratando um pouco a história do seu avô. Pois é, nessas paradas que a gente tem que dar de vez em quando para olhar o que tem sido feito do nosso tempo, né? A gente vai vendo que tem outras pessoas que compartilham do mesmo tempo com a gente. E o meu avô, como eu te disse, era um violeiro que morreu com 90 e poucos anos e andava pelos cafezais lá do Paraná tocando viola e compondo modas de viola. Mas depois de uma conversão para uma igreja, ele começou a usar a habilidade dele de compositor para fazer hinos de igreja. Só que sem saber qual é a forma musical dos hinos de igreja, né? E ele acabou fazendo um produto híbrido também, que nem é moda de viola e nem é bem o hino de igreja. Aprendeu um vocabulário novo através das leituras da Bíblia e produziu músicas assim extraordinárias do ponto de vista de que ele nunca escreveu, guardou tudo na memória, né? E tem uma linguagem híbrida muito interessante. Então eu estou fazendo uma análise semiótica da parte musical e da parte das letras, né? Para fazer um livrinho em homenagem a ele, né? E retomando isso um pouco, porque eu acho que linguisticamente, além de artisticamente, é um produto bastante interessante. Senhor Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sucesso para o trabalho que o senhor já desenvolve aqui na Uniso e nos outros de literatura que estão agora em ebulição. Eu que agradeço, Fernando, agradeço a todos e espero poder estar aqui para falar do próximo livro. Com certeza. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!